Nessa manhã, meus irmãos, nós seguimos com a nossa série em Juízes, andando entre os deuses, na terra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Juízes capítulo 4, de 1 a 24. Então nós estamos nessa série em um ciclo de concessões, e aí depois um ciclo de rebeldia, queda, e aí opressão e redenção. E diante do tema que nós temos hoje para poder conversar, quem aqui, em algum momento da vida, não precisou de alguém do seu lado? Quem aqui nunca precisou de alguém que desse um empurrão, ou alguém que fosse aquele apoio, ou é aquela pessoa que nos ajudasse a enxergar coisas que nós não tínhamos condição de enxergar no momento, talvez por medo ou por dificuldade? Eu me lembro que quando eu era muito novo, mais novo, né? Não muito novo, mas tinha lá meus 14 anos, eu fui em um parque e eu sempre morri de medo de altura. Eu adoro avião, já estive na cabine, controlando um pequeno avião já, mas quando não é algo que eu tenho controle, eu tenho muito medo. E aí eu chamei esse colega para ir junto comigo e falei, vamos. Aí ele falou, vamos. A gente subiu o escorregador e a hora que a gente chegou lá em cima, eu olhei para aquilo e minhas pernas começaram a tremer, começou a me dar um medo, começou a me dar um pânico tão grande que eu falei, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou ser capaz de descer esse escorregador. E eu olhava lá de cima, o povo estava tudo pequenininho, e aí logo atrás de mim estava ele, e ele não foi uma pessoa que estava do meu lado e ficou ali só para estar, não, ele foi uma pessoa que estava do meu lado e ele disse, pode ir, eu vou descer depois de você, não vai acontecer nada, eu já desci antes, é tranquilo, você vai conseguir, fica calmo, não precisa se desesperar. E aí ele foi acalmando meu coração, ele foi me ajudando a entender tudo que precisava acontecer, e aí eu não tive medo, eu peguei e desci o escorregador, e aí depois eu não parei de descer mais, e aí foi aquela bagunça toda. Eu tenho até uma lembrança no meu pé desse dia. Foi tão emocionante depois que eu acabei me machucando. Mas na vida cristã, irmãos, acontece exatamente a mesma coisa. Acontece coisas exatamente parecidas com essa. Existem momentos em que Deus nos chama para agir. Existem momentos da vida em que Deus nos chama para avançar. Existem momentos em que Deus nos chama a obedecê-lo. Mas o nosso coração hesita. Deus diz para nós, olha, é necessário que isso aconteça e nós damos um passo atrás. Muitas vezes o medo, a insegurança, as inseguranças da vida, elas nos norteiam a nos paralisar. Elas transformam as situações em coisas muito piores do que elas seriam. Elas transformam as situações em coisas muito mais amedrontantes, não sei se existe essa palavra, mas com isso a gente acaba se paralisando, com isso a gente acaba ficando anestesiado diante da situação. Mas Deus também, irmãos, coloca pessoas do nosso lado, pessoas para nos ajudar, pessoas para nos fortalecer, pessoas para nos aconselhar, pessoas que nos lembram que não estamos mais sozinhos. E é isso que em muitos momentos da nossa caminhada acontece. Deus usa essas pessoas justamente para nos sustentar, para nos colocar nas costas nesse momento e dizer assim, meu irmão, você não vai ficar para trás. Talvez o que você fez ou a posição que você tomou, talvez acarrete consequências, mas eu não vou te deixar para trás, eu vou caminhar com você, eu vou te levar até que você consiga andar com seus próprios pés. E é exatamente isso que nós vamos ver agora em Juízes capítulo 4. Porém, diante da missão, nós veremos que um homem, ele hesita, nós vamos ver aqui. Ele demonstra receio diante do desafio que foi colocado à sua frente. E então, Deus usa uma mulher, não para tomar o lugar dele, mas para fortalecê-lo, para lembrá-lo de quem Deus era e para poder caminhar do lado dele. O tema do sermão de hoje, irmãos, é um trabalho a muitas mãos e Deus glorificado. E eu queria ler com vocês o capítulo 4 de Juízes. Eu vou ler ele inteiro e depois eu vou pedir para que vocês fiquem com suas Bíblias abertas, porque eu vou citar partes do texto, porque é muito grande e vai tomar muito do nosso tempo. A palavra de Deus, só um minutinho.
A palavra de Deus ela é viva, ela é verdadeira, ela é diferente dos outros livros, porque o Espírito Santo revela aquilo que Deus deseja quando nós lemos. Então ouça com fé a palavra do Senhor. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do exército, que era Sísera, habitava em Harosé de Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porém Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas junto ao rio de Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Eber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obade, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte de Tabor, Sísera reuniu os 900 carros de ferro e todos os soldados de Harosete Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor. Em seguida, seguido por 10.000 homens, diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra, e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosé de Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Ebes, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Eber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele, por favor me dê um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro e deu-lhe de beber, e tornou-lhe a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo, e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante
os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles os destruíram. Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado, Pai, por esse momento em que nós vamos ouvir a Tua voz. Pai, que o nosso coração esteja disposto a ouvir aquilo que o Senhor deseja. Deus, que nós sejamos sempre como uma terra fértil, Pai, para que a Tua palavra caia em bom terreno e ela produza bons frutos em nós. Deus, me usa, Pai. Não há nada diferente de mim, dos nossos irmãos, apenas que o Senhor deseja falar a Tua palavra através de mim, então me usa no poder do Teu Espírito. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é verdadeira, Pai, que ela alcance o meu coração e o coração dos irmãos nessa manhã. Assim eu Te agradeço por esse momento, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, do versículo 1 ao versículo 3, nós vemos um ciclo se repetindo. O povo volta a cair de novo, e aqui nós enxergamos de novo a disciplina de Deus, a didática de Deus para chamar o povo de volta ao arrependimento. Mais uma vez, Deus executa o exercício de lembrá-los da pecaminosidade, da perversidão, e o aponta novamente como o salvador da sua história. E o texto diz: depois da morte de Eude, o último juiz, o último libertador, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Ou seja, não tinha sido algo novo. O retorno ao erro aconteceu novamente. Então Deus entrega-os na mão de Jabim, rei de Canaã. Olha a gravidade da situação. Imagina você morando na sua casa e um estranho governando o que tem dentro dela, dando a ordem do que você faz na sua casa, ditando como você segue a sua vida e ainda te ameaçando. Um rei cananeu dominando o povo de Deus, dentro da terra do próprio Deus que ele havia dado ao seu povo. Não era um inimigo distante, irmãos. Das outras vezes, Israel foi atacada e oprimida por reis, líderes que estavam ao seu redor. Dessa vez, lembra no primeiro e no segundo sermão que nós falamos que eles deixaram um povo lá, que aquele povo tinha carros fortes, carros de guerra? É exatamente esse povo. Ele não era um inimigo distante deles. Eles haviam não feito aquilo que Deus tinha pedido para que eles fizessem, tirassem todo esse povo de dentro da sua terra, e agora esse povo estava controlando eles de dentro para fora. Era um povo que permaneceu ali, cresceu no meio deles e agora estava dominando todas as outras coisas. E o texto ainda diz que o comandante do exército era um cara extremamente amedrontante, Sísera. Ele era um cara que dava medo em todo mundo. Ele habitava em Harosé de Ragoim e todos tinham medo dele pela forma com que ele governava e cuidava do exército de Jabim. Então Israel, diante desse medo e dessa opressão, desse líder de guerra, ele clama a Deus. O Israel clama a Deus porque eles não aguentavam mais serem oprimidos. A opressão estava pesada, a opressão estava contínua, e o povo de Deus estava sendo sufocado por causa do caminho que eles mesmos haviam escolhido. Eles estavam sofrendo por conta do declínio do seu próprio coração novamente, por terem adorado outros deuses, por terem deixado com que essas pessoas continuassem habitando na sua terra. Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para o exército cananeu e olha para o povo de Deus, 900 carros de guerra, alguns dizem que é alegoria esse valor, que naquela época o pessoal escrevia para dar valor, mas eu acredito que a Bíblia é literal. 900 carros de ferro. Na prática era como se Israel tivesse com 32 e o pessoal lá tivesse com tanque de guerra. Não tinha como não ter medo. Israel estava completamente oprimida pelo poder daquele povo. E aí nós olhamos do verso 4 até o verso 10. Do verso 4 a 10 nós vemos que a novação de Deus aqui, mais uma vez o improvável acontece. Mais uma vez Débora profetiza, mulher de Lipidote. Nada mais fala desse homem na Bíblia. Esse nome é falado apenas essa vez. Ela é levantada por Deus para julgar as causas de Israel.
ela não estava ali como um libertador, ela não era uma sacerdotisa, ela estava debaixo, ela atendia às necessidades do povo como uma juíza, ela falava em nome de Deus como profetisa, e ela julgava as causas do povo no cotidiano. Aqui quando a gente lê dizendo que ela julgava as causas debaixo da tamareira de Débora, quando foi escrito, provavelmente escrito após tudo ter acontecido, aonde ela ficava recebeu o nome dela, essa palmeira. Ficava entre os montes de Efraim, entre Ramá e Betel, e ali, diferente do sacerdote que controlava, que conduzia o templo e a adoração, aqui Débora, ela julgava as causas do povo. Ela lidava com os problemas do dia a dia, ela literalmente julgava as causas, sendo certa ou errada, para que a paz se mantesse no meio do povo. Ela não estava no templo, ela não era uma sacerdotisa, mas ela estava no meio do povo, ela conhecia o povo, e ela estava lidando com as causas e trazendo direção e resolução para os problemas comuns. Então, Deus chama Baraque e entrega essa ordem ao Senhor. A gente vai ver aqui no versículo 6, 7 e 8. A palavra de Deus vai dizer que ela pede que Baraque, o libertador, reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e diz que é para eles subirem ao monte Tabor. Ali Deus usaria esse movimento para atrair Sísera, com seus carros e tropas, até o rio Quizon. Basicamente, para os irmãos terem uma ideia mais ou menos, imagine um monte muito alto, uma serra muito alta, e ao redor o rio. E aí, o lugar em que Deus pede com que o exército de Naftali e Zebulon se colocasse junto com Baraque, era exatamente no topo. Eles estavam num lugar de extrema vulnerabilidade, mas Deus tinha dito que era para fazer que era para eles fazerem isso, porque Deus os entregaria em suas mãos. Naquele lugar Deus entregaria o inimigo a eles, nas mãos de Israel, liderado pelo libertador que Deus havia escolhido, Baraque. Só que no versículo 8, o libertador chamado por Deus, ele reage de uma forma completamente diferente. O plano era claro, irmãos, mas aos olhos humanos parecia arriscado demais. Pode ser que dê errado. Deus está falando comigo, mas talvez, mesmo Deus falando comigo, a gente pode morrer lá em cima. E aí surge uma dúvida. Baraque diz para a profetisa, a mulher que estava falando em nome de Deus, era a voz de Deus falando a ele: se você for comigo eu irei, mas se não for, eu não irei, diz ele a Débora. Não é só uma condição, irmãos, é falta de confiança. Baraque tinha recebido a voz de Deus, era um comunicado direto, completo e sem dúvidas, mas ele hesita, ele precisa de algo visível, de alguém do lado, como se dissesse: se Deus falou, então venha comigo. Foi exatamente isso que ele fez. Você está falando que vai dar certo? Então venha comigo. É a mesma coisa que o meu colega fez comigo, subindo no escorregador. Eu vou com você então, para mostrar para você que não tem problema. Só que no caso, o meu colega tomou a posição. No caso de Baraque, ele diz: eu não confio plenamente em Deus, eu hesito, vem comigo. Se você é a voz de Deus, Deus vai proteger você, Deus vai me proteger, Deus vai proteger o povo. O declínio era tão grande naquele tempo, na liderança de Israel, que ela estava completamente enfraquecida. Baraque, ele não recusa ir até a Deus, ele não recusa ir à guerra, Baraque não recusa fazer aquilo que Deus havia mandado, mas ele também não consegue confiar plenamente em Deus. Baraque não consegue enxergar completamente a bondade de Deus, e é isso que o pecado faz em nós. Eles estavam vivendo uma vida pecaminosa, eles sabiam quem era Deus, eles haviam visto Deus, eles haviam visto Deus operar milagres no meio deles, mas por conta da incredulidade, do pecado e da facilidade que a vida longe de Deus dá, ele oscilou, ele tremeu. Então Débora diz para ele: tranquilo, eu vou com você, mas a honra não será sua, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Aqui aparece a consequência da incredulidade dele. A gente vai ver mais para frente, a gente já leu que ele venceu a guerra,
Mas a honra de ter matado o líder não foi dele. Era importante para um rei local da época, para um líder de guerra, matar o povo, governar a guerra e matar o líder de guerra. Por conta da hesitação dele, ele perde a honra de matar o líder de guerra. Baraque ainda participa, mas ele não vai levar essa honra. Deus deixa claro que ele vai fazer completamente ao contrário, para mostrar para ele, antes mesmo de acontecer, que ele estava no controle de toda a história. Baraque foi, mas naquele momento de decisão não confiou plenamente em Deus. Ele precisou de um apoio humano para poder obedecer essa ordem, e esse é o perigo, irmãos, do declínio espiritual. Não é só desobedecer, é começar a duvidar daquilo que Deus já falou a nós. É se esquecer das promessas de Deus feitas a nós. Da mesma forma que aquele povo havia visto plenamente os milagres de Deus, nós vemos o milagre de Deus todos os dias em nossa vida, quando nós acordamos, quando olhamos para o nosso trabalho, quando olhamos para a nossa família, quando olhamos para tudo que está ao nosso redor. Nós não merecíamos nada, mas Deus nos deu tudo do que nós precisávamos, e a palavra vai dizer que muito mais do que nós precisávamos nós tínhamos. E nós temos, e mesmo assim nós hesitamos. Débora, por outro lado, ela ouviu e fez. Deus mandou falar, e você quer que eu vá? Então eu vou. Mesmo com a limitação de ser uma mulher, ela estava sendo colocada à guerra, ela estava sendo colocada no meio de uma batalha. Uma mulher nunca deveria estar no meio de uma batalha, por conta da dúvida e do medo de um homem. Uma mulher precisa se pôr numa situação difícil, em nome de Deus, para poder apoiá-lo e para poder ajudá-lo, por conta da consequência do pecado. Então, no versículo 11, se você puder colocar para mim, Ian, e puder ir acompanhando, eu agradeço. No versículo 11 aparece um detalhe muito pequeno aqui, que a gente não vai entender ele agora. Aqui vai falar de Éber, o queneu. Ele armou a sua tenda em Quedes, no meio do caminho. E aqui parece apenas um detalhe, é um assunto solto no meio do caminho. Mas Deus já está preparando e mostrando logo depois da fala de Débora, de que uma mulher venceria, mataria Sísera. Deus vem e dá o contexto, um breve contexto, como se fosse um trailer do que vai acontecer. E aí ele diz que Éber, o queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obed, sogro de Moisés, tinha armado a sua tenda junto ao carvalho de Zabim, perto de Guedes. Então, a gente tem essa informação. Mas, irmãos, quando nós olhamos para esse início do texto, nós somos confrontados. É como se viesse um trem muito real diante de nós, com muita verdade, com muita graça, bondade e misericórdia. A fragilidade nossa humana. Israel sabia o que era certo, como nós sabemos, mas não permaneceu firme diante daquilo que Deus havia falado. O povo conhecia a aliança de Deus, o povo conhecia os feitos de Deus, mas ainda assim oscilava, caía, se desviava. E sendo honestos, isso também nos descreve muitas vezes durante a nossa caminhada cristã. Nós sabemos o que Deus requer de nós, nós sabemos e conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos os caminhos corretos, mas em diversos momentos da vida nós hesitamos. Quando Deus nos diz, prossiga, nós ficamos parados e estagnados, nós esfriamos, nós vacilamos, nós ficamos estagnados espiritualmente, nós não conseguimos evoluir. Provavelmente perto de nós olhamos e vemos pessoas crentes que não evoluem na fé, pessoas crentes que estagnam no meio do caminho e sempre ficam voltando para o mesmo erro, para o mesmo pecado, pessoas que não conseguem avançar na maturidade espiritual. Isso acontece no nosso meio, faz parte da caminhada cristã, e foi o que aconteceu com Baraque. Deus havia falado a ele, era uma direção clara, Deus fala claramente a nós. A promessa estava dada, mas ainda assim Baraque hesitou. Ele sentiu o peso da missão e precisou de um apoio para poder avançar. E quantas vezes nos nossos momentos de fraqueza nós não precisamos de alguém que nos apoie, nós não precisamos de alguém que nos ajude, nós não precisamos de alguém que diz, vai dar tudo certo. Lembra de Cristo,
Lembra das promessas de Cristo. Há momentos em que Deus já mostrou o que precisa ser feito. Perdoar alguém muitas das vezes, retornar à comunhão, abandonar um pecado, servir a Deus de forma mais intensa, perseverar em oração, assumir responsabilidades como cristãos, continuar em meio às lutas. Porém, irmãos, o nosso coração vacila. Eu já falei várias vezes aqui que nós já recebemos a eternidade de forma parcial dentro de nós. Nós temos a comunidade, mas nós ainda vivemos em um mundo de pecado, e nós sofreremos as pressões desse mundo, e o medo ele vai aparecer, a insegurança ela às vezes vai nos paralisar, e isso faz parte de nós, isso faz parte da nossa vida, da nossa caminhada, mas Deus não nos abandona nesses momentos, meus irmãos. Deus não nos deixa no caminho como um barco sem rumo, como um barco sem motor, à deriva e sem direção. E frequentemente Deus coloca pessoas ao nosso lado para nos ajudar nessa caminhada. Às vezes nós não vemos Deus plenamente, mas nós vemos Deus na vida dos nossos irmãos. Assim como Baraque viu Deus na vida de Débora. Assim como Débora foi levantada para poder encorajar Baraque, Deus também usa irmãos para poder nos ajudar a caminhar. Deus às vezes levanta líderes, pastores, presbíteros, diáconos, mas às vezes Deus levanta amigos piedosos, amigos tementes a Deus. Deus nos faz com que esses amigos, através da sua palavra, nos dê conselhos sábios. A comunhão da igreja também é um meio em que Deus fala conosco, nos exorta e enche o nosso coração, nos ajuda a nos fortalecer quando nós estamos enfraquecidos. Quantas vezes, irmãos, nós seguimos em frente depois de uma oração de um irmão, uma oração simples, mas que nós não tínhamos forças para poder fazer. Nós estávamos dilacerados, o nosso coração estava quebrado, mas o irmão veio e fez uma oração simples e disse para nós: Deus está contigo. E aquilo foi uma injeção de ânimo para a nossa alma. Quantas vezes, irmãos, nós não desistimos da vida porque alguém nos procurou, porque alguém disse: meu irmão, eu estou vendo que você está abatido, eu estou vendo que você está cansado, eu estou vendo que você está oprimido, mas meu irmão, não fica assim. Meu irmão, por favor, não pare pelo caminho. Olha, vem aqui, eu vou ler um versículo com você, vamos orar junto. E aí, aquele irmão que estava perdido, sem esperança, e às vezes planejando até coisas para a vida, é usado como um canal de bênçãos para poder trazer a verdade do Evangelho a nós. Meus irmãos, nós nos acomodamos muitas vezes para aquilo que Deus nos chamou. Nós não fomos chamados para sentar num banco no culto de domingo e ficar cantando, lendo a Bíblia e dando um abraço nos irmãos. Isso é consequência daquele que conheceu o Evangelho de verdade. Mas nós somos chamados para anunciar a palavra de Deus a todas as pessoas. Se uma igreja não prega a palavra de Deus fora da igreja, ela está fraca. Se uma igreja não fala desse Deus, não comunica esse Deus, ela é uma igreja que não entendeu a sua missão. Aqui, Débora é a voz da igreja, é a voz de Deus, e nós somos a voz de Deus para as pessoas que estão lá fora. Nós precisamos comunicar as verdades de Deus a esse mundo, porque quantas das vezes, irmãos, Deus nos sustentou através de uma presença silenciosa de um crente, de uma pessoa que é temente a Deus e é fiel a Deus. Quantas das vezes nós podemos ser esse tipo de gente para esse povo perdido aí fora? Quantas das vezes nós podemos ser a voz de Deus na vida das pessoas que estão ao nosso caminho, na escola, no trabalho, na marcenaria, nas vendas, trabalhando lá dentro da fábrica, lidando com dependentes químicos, visitando a casa do povo, fazendo a limpeza. Nós somos a voz de Deus desse mundo, irmãos. A palavra de Deus diz que as pedras desejaram falar no nosso lugar, que os anjos queriam falar no nosso lugar. E nós fazemos o que quando nós recebemos de Deus isso? Nós nos calamos, nós enfraquecemos. Não, nós precisamos nos encher, nos encorajar dentro da comunhão dos santos e sair e comunicar essas verdades.
Isso revela a verdade da caminhada cristã, irmãos. Nós não fomos planejados para viver essa vida isolados do mundo. Deus nos reúne como corpo e Deus nos envia a uma grande missão. Ele nos cerca de pessoas para que sejamos encorajados, assim como Baraque foi, para que nós saiamos e pregamos a palavra às pessoas. Porque quando nós vacilamos, Deus envia encorajamento. Porque quando nós paramos, Deus nos envia auxílio. Porque quando nós tememos, Deus nos envia direção. Porque quando nós nos enfraquecemos, Ele nos envia cuidado. E hoje talvez nós estejamos exatamente assim, cansados por conta das batalhas da vida, hesitantes porque tem sido duro demais viver as coisas que temos vivido, e às vezes nós estamos travados porque as batalhas têm sido grandes, e às vezes nós não estamos amando a Deus e vivendo a vida como Deus deseja, e aí nós estamos meio que enferrujados espiritualmente, sem condição de seguir, de avançar. Lembre-se, meus irmãos, o mesmo Deus que levantou Débora para ajudar Baraque, continua levantando pessoas no nosso meio. Ele continua cuidando dos seus através da igreja, e Ele continua cuidando das pessoas fora da igreja através de nós. Talvez Deus envie alguém para fortalecer você, mas talvez Deus envie você para fortalecer a vida de alguém. Esteja preparado, porque o reino de Deus, enquanto caminhamos para a vitória final, que é Cristo Jesus, muitas batalhas são vencidas. Quando um irmão sustenta o outro pelo caminho, ele está ajudando o irmão a vencer uma batalha, e acima de tudo, toda ajuda humana aponta para a ajuda perfeita, Jesus Cristo, aquele que venceu tudo por nós, aquele que foi perfeito, aquele que amou a Pai até o fim, é aquele que nos suportou na cruz, suportou todo o nosso pecado. O homem falha, meus irmãos, nós falhamos, os nossos amigos se ausentam da nossa vida, os líderes, eles vão cansar em algum momento, mas Cristo permanece fiel. Se tanto nós como líderes, tanto vocês, olharem para Cristo, nós estaremos nos alimentando da pessoa certa, nós estaremos nos fortalecendo da pessoa certa, porque Ele não hesita, porque Ele não recua, e porque Ele não nos abandona no caminho. Por isso, quando faltar força, não olhe para o pastor, não olhe para o seu amigo, olhe para Cristo. Quando você vacilar, dependa de Cristo. Quando você estiver estagnado, cansado, clame por Cristo, meus irmãos, e use os meios que Ele mesmo deixou, sua palavra, sua igreja e o seu povo, porque Deus continua nos sustentando, muitas vezes através de sermões, muitas vezes através dos louvores, e muitas vezes através das pessoas que Deus coloca ao nosso redor. E aí nós avançamos para o segundo movimento do texto, do verso 12, a partir do verso 12, nós vamos ver a vitória do povo de Deus, a vitória concretizada. Aquele homem todo tímido, com medo, agora avança para a guerra, agora ele conclui aquilo que Deus havia chamado ele para fazer. Baraque agora ele sobe ao Monte Tabor com os 10.000 homens de Naftali e Zebulon. Eles estão posicionados no alto, como eu falei, eles agora estão visíveis, eles estão expostos, e com um tchan, eles estão vulneráveis, porque Deus pediu para que eles estivessem naquele lugar. Do outro lado, Sísera olha e os vê, então ele reúne todo o seu poder, lembra? 900 carros de ferro, soldados preparados e um exército completamente estruturado. Ele desce de Harosé de Ragoim, vai até o vale do rio Quizon. A gente não tem detalhes da batalha, porque nós vamos ver o detalhe da batalha semana que vem no Cântico de Débora, mas humanamente falando, o cenário era desfavorável para Israel. O cenário era completamente desfavorável a Israel. Então Débora diz a Baraque, no verso 14: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Baraque dessa vez ele não hesita, o libertador que Deus chamou para libertar o povo, ele assume o seu papel,
Ele confia plenamente em Deus e ele vai à guerra. Ele desce o monte com aqueles 10 mil homens, descem em direção ao vale, em direção ao confronto direto. E é nesse momento que o texto muda o foco. Quem venceu a batalha? O Senhor venceu a batalha. Aquilo que parecia começar muito ruim, a organização se desfaz. O plano de guerra de Císera começa a se desfazer, as coisas começam a dar errado, eles começam a perder a guerra, eles começam a perder o domínio, e a desordem vira. Enquanto isso, Baraque faz aquilo que ele foi feito para fazer, desce a espada no povo, mata todo o exército. O texto é enfático em dizer: todo o exército de Císera cai ao fio da espada, não sobra um sequer. Aquilo que parecia impossível, meus irmãos, acontece. Aquilo que parecia inalcançável se torna algo alcançável. O ponto central não está na coragem de Baraque, nem na estratégia militar dele, mas o ponto principal desse texto está em Deus. Deus estava trabalhando e desmontando o poder do inimigo enquanto eles estavam guerreando. Deus entrega de bandeja a vitória ao seu povo. O exército parecia imbatível, toda a sua tecnologia e força era completamente passível de não conseguir derrotar. Mas Deus, para não deixar dúvida, Ele deixa claro: não foi a capacidade de vocês, não foi a força de vocês, não foi a vantagem estratégica de vocês, foi eu que lutei e dei a vitória a vocês. E aí o texto, a partir do versículo 17, vai nos trazer a parte em que Císera foge a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim e o rei de Hazor e o clã do queneu Eber. Aqui Eber, ele havia montado a sua tenda nas regiões de Queneu. Aqui o texto vai conectar o verso 11 que nós lemos antes, aquele versículo que estava desconexo. Eber, ele havia se separado dos outros de seu povo, e ele havia encontrado um meio de viver em paz com o seu clã e Jabim, o rei de Hazor, o líder de Císera. Ou seja, havia uma relação de convivência boa entre eles. Só que o texto vai dizer para nós que Císera encontra segurança em ir até a casa de Hazor, de Eber. E ele acredita que ali ele vai encontrar um refúgio. Só que quem que ele encontra lá na casa de Eber? Jael. Ele não encontra Eber, o cara que tinha paz com o seu rei. Ele encontra Jael. Por algum motivo, Jael conhecia o povo de Deus. Por algum motivo, ela conhecia o Deus de Israel. E por algum motivo que Deus sabe, ela faz o que ela faz. Então Jael, ela sai ao encontro dele, ela convida, ela fala: entre, meu senhor, não tenha medo, olha, esconda na minha cabana. Ele entra, ela cobre ele. Provavelmente aqui o texto vai dizer que pode ser uma lona, porque eles eram meio que nômades, então eles tinham lona e eles cobriam muito as coisas, então cobre ele com uma lona. Ele pede água, ela dá leite, ele se acalma, se sente protegido e pede que ela vigie a entrada da tenda. Tudo parecia cuidado, tudo parecia segurança para ele, ele achou um refúgio, mas o cenário muda completamente. Enquanto ele dorme, profundamente exausto da fuga, Jael se aproxima dele, vê que ele está dormindo profundamente. Ela pega uma estaca, provavelmente aquela estaca que eles batiam para segurar as cordas da tenda, pega o martelo, essas ferramentas eram comuns para eles na época, e aí ela, de forma quieta, silenciosa, ela vai até ele, e aqui, quando o texto diz têmpora, é a boca. Ele está dormindo, ela enfia a estaca na boca dele e bate com o martelo. E essa estaca atravessa o seu crânio e vai até o chão. Então, irmãos,
Quando nós olhamos para essa parte, nós olhamos de novo o improvável. Deus aqui, Ele continua cumprindo a sua história, Deus continua fazendo aquilo que deveria ser feito, e tudo acontece exatamente como Débora, a mulher que falou em nome de Deus, havia dito. A honra não seria de Baraque na morte de Sísera, porque Deus havia entregado ele na mão de uma mulher. Deus usa Jael, mais uma pessoa improvável no meio do caminho, uma mulher que não adorava a Deus, uma mulher que não fazia parte do plano de Deus, mas uma mulher que estava fazendo aquilo que Deus havia desejado que ela fizesse. Enquanto isso, Baraque, o texto vai dizer, ele chega procurando Sísera na barraca, porque ele lembra da afinidade de Éber, então ele vai a essa barraca e fala, bom, ele provavelmente está lá. E aí Jael vai ao encontro dele e diz, olha, vem cá, para você ver quem está aqui. E aí ela encontra Sísera morto, ele encontra Sísera morto com a estaca cravada na sua boca e morto. E o texto conclui de forma clara, muito claro, o último versículo do texto. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei dos cananeus, diante de Israel. E com o tempo, o domínio cananeu foi completamente destruído. Deus concluiu o seu plano de resgate do povo que havia sido oprimido pelo rei Jabim, por meio de muitas mãos, irmãos. Essa história acontece por meio de muitas mãos. A história passada foi o canhoto Eude, se eu não estiver enganado. Dessa vez é Débora, é Baraque e é Jael. No final, não resta dúvida, Deus venceu. Foi Deus quem executou o juízo e foi Deus quem libertou o povo. E o texto caminha para o seu desfecho. Lá no fim do capítulo 5, nós vamos ver que a paz, a terra agora, o povo de Deus, teve paz por 40 anos. Então, sobre liderança de Baraque, Deus trouxe paz àquele povo, e aquele povo adorou a Deus, serviu a Deus e foi fiel a Deus por 40 anos. E mais um ciclo se fecha: queda, opressão, restauração e paz. Uma paz real, uma paz vivida pelo povo, mas ainda assim uma paz passageira, porque nós sabemos que esse ciclo vai se repetir de novo. Só que esse ciclo de incapacidade, irmãos, ele aponta para algo muito maior que viria. Quando nós olhamos para Hebreus 11 é um compilado de heróis da fé. Muitas pessoas colocam esse texto do capítulo 4 de Juízes como Débora sendo uma pastora, como Débora sendo a líder que guerreou pelo povo de Deus. Mas a própria Bíblia, no capítulo 11 de Hebreus, vai falar que nos heróis da fé, o libertador guiado por Deus foi Baraque. Baraque foi lembrado como um homem em Juízes que hesitou, mas que fez o que Deus queria que fizesse. E lá em Hebreus 11, ele foi lembrado como alguém que pela fé, mesmo duvidando, mesmo cambaleando, mesmo precisando de um empurrãozinho, ele fez aquilo que Deus desejava que fosse feito. Ele foi o libertador naquele momento, mesmo hesitando, ele fez aquilo que Deus deveria que fosse, aquilo que Deus achava que deveria que fosse feito. E isso é significativo para nós, irmãos, porque a história não enfatiza a hesitação apenas de um homem, mas ela enfatiza a resposta e o resultado de como tudo acontece. Baraque, ele hesitou, como qualquer um de nós hesitaria, mas ele não ficou preso nisso. Ele se levantou, ele desceu ao campo e ele foi à batalha, ele libertou o povo, participou da vitória que Deus havia dado. Ele não foi perfeito, mas ele foi usado. Ele não foi impecável, mas ele foi fiel até o fim e no meio do caminho. E mesmo sendo ele mesmo não sendo ele que matou Sísera, foi ele quem conduziu o exército, foi ele que enfrentou a guerra e foi ele que fez um impossível e Deus agiu no meio dele. E quando olhamos para essa batalha e para a reviravolta do final da história, irmãos, nós enxergamos uma verdade muito preciosa. Aquilo que parecia impossível foi vencido pela ação de Deus, não foi pela mão do povo. Israel estava diante de um inimigo muito mais forte do que eles, mais preparado humanamente e muito mais superior. Sísera
possuía poder, Císera possuía estrutura, Císera possuía domínio, porque ele dominava o povo de Deus dentro da terra de Deus. O cenário favorecia totalmente o opressor. Ainda assim, no momento certo, Deus entregou a batalha, entregou e transformou o que parecia uma derrota em vitória. E é assim que Deus age na nossa vida, irmãos. É assim que acontece na nossa caminhada cristã. Há lutas que parecem grandes demais, pecados antigos que parecem fortes demais, medos que habitam dentro de nós que parecem irresistentes e não saem, feridas que parecem tão profundas que parece que vão nos destruir de dentro para fora, circunstâncias que se levantam como carros de ferro, que parece que vão passar por cima de nós e vão nos destruir, tempestades que parecem que vão nos fazer afogar. E às vezes nós achamos que o nosso coração nunca vai mudar. Mas Juízes 4, irmãos, nos lembra que o povo de Deus nunca entra sozinho no campo de batalha. O Senhor sempre está à nossa frente. Nós não vencemos pelas nossas forças, mas nós vencemos porque Cristo vence as batalhas por nós. Cristo entra conosco no caminho, assim como ele entrou com Baraque. Cristo luta a nossa guerra e Cristo vence as nossas batalhas. Aquilo que nós não conseguimos vencer por nossas próprias forças, revela a nossa fraqueza e a nossa incapacidade. Mas Deus é capaz de guerrear por nós, de derrubar esses muros dentro do nosso coração, de nos ajudar a enxergar um Deus santo e verdadeiro. Muitas das vezes, irmãos, quando tudo parece travado, Ele está movendo as circunstâncias no invisível, porque como Deus fez com essa história, Deus faz com a nossa vida. Deus prepara caminhos para nós que nós ainda não enxergamos. Deus desmonta forças que nós ainda não vemos. Deus também chama a atenção. O que também chama a atenção aqui é como Deus termina e conclui a vitória. Ele conclui usando pessoas improváveis, detalhes que pareciam pequenos. Jael, ela surge no final da narrativa como alguém que muitos ignorariam, que muitas pessoas não dariam nenhum valor a ela, mas que se torna um instrumento decisivo de Deus, de juízo para aquele povo e também de ensinamento para Baraque. Isso consola, irmãos. Isso consola porque revela que nada está solto dentro do plano de Deus. Nós estamos dentro do plano de Deus e fazemos parte daquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. Deus usa meios simples, gente comum como eu e você, acontecimentos discretos para poder cumprir grandes propósitos dentro do seu plano eterno. Nós estamos dentro do fio condutor da história. Nós somos parte desse pequeno fio que vai da eternidade à eternidade. Na vida da igreja, isso também continua verdadeiro. Deus segue usando o seu povo como instrumento e cuidado e fortalecimento de uns aos outros. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes por conta da igreja estar pequena, ter poucas pessoas, às vezes nós nos esquecemos que nós somos meio de comunhão, somos meio de recebermos amor, graça, bondade, misericórdia de Deus. Mas Deus nos colocou aqui para sermos parte disso, meus irmãos. Ele nos permite servir uns aos outros em amor. Ele nos permite carregar os fardos uns dos outros. Ele nos permite refletir o caráter de Cristo em nossas vidas para os nossos irmãos, por meio de atitudes marcadas por generosidade, por encorajamento, por presença, cuidado sincero. Vidas são alcançadas. Corações são revigorados, irmãos são fortalecidos no meio dessa caminhada, e tudo isso, irmãos, sempre aponta para Cristo. Baraque venceu uma batalha momentânea. Nós venceremos batalhas umas vezes, perderemos outras. Nós venceremos umas, nós perderemos outras. Mas Cristo venceu a única e perfeita batalha no nosso lugar. Ele enfrentou o pecado, aquilo que nós lutamos e muitas das vezes nós perdemos. Ele enfrentou a culpa que muitas das vezes nos assola. Ele enfrentou a morte e ele enfrentou Satanás. Todos os nossos problemas, todas as nossas lutas, Cristo também as lutou. Só que Cristo carrega a vitória nas suas costas. Aquela cruz vazia simbolizava a nossa esperança. Aquela cruz vazia nos lembra que
quando o pecado tenta nos dominar, Cristo já venceu esse pecado. E quando nós buscamos a Cristo, nós nos enchemos do seu poder e do seu amor, e Cristo nos ajuda a vencer a caminhada. Por isso, irmãos, a igreja serve uns aos outros em meio à luta. Por isso, nós não podemos esquecer que a igreja faz parte do meio que Deus usa para que nós sejamos alcançados. Nós precisamos nos lembrar das vitórias, contá-las uns aos outros, encorajar os nossos irmãos, ajudá-los a permanecerem firmes na fé, para que junto caminhemos até a eternidade. Nós precisamos ser Déboras na vida dos nossos irmãos, que são Baraque muitas das vezes. E nós precisamos ser Débora quando é hora de dizer para os nossos irmãos: vá à guerra, Deus já nos deu a vitória. E nós precisamos ser Baraques, nós precisamos olhar para as nossas batalhas e precisamos encará-las frente a frente, porque Cristo já nos deu a vitória. Quando um irmão cai, irmãos, nós podemos apontá-lo a Cristo. Quando o irmão teme, nós podemos lembrá-lo da coragem de Cristo. Quando alguém está em luta, nós podemos lembrá-lo que Cristo lutou e venceu. Quando o irmão cai, quando o irmão se perde pelo caminho, nós podemos apontar o caminho e ajudá-lo a voltar, a olhar para Cristo e ajudá-lo a caminhar até o fim. Assim, meus irmãos, em meio às batalhas reais da nossa vida, que não são fáceis, que são difíceis, que muitas das vezes levam a nossa alegria, a comunidade cristã se torna um lugar onde pessoas cansadas são lembradas de que o Senhor ainda reina. Ele reina em nossas vidas. Ele é o Deus que governa o nosso coração. Ele ainda luta por nós, meus irmãos. E Ele ainda nos conduz a história até o fim. E no final, assim como aqui naquele ciclo, irmãos, vai haver paz. Não por um tempo, mas de forma definitiva e completa. Uma paz que não será interrompida, ela não será ameaçada, uma paz que não dependerá da nossa estabilidade, porque somos pecadores, uma paz firmada na obra perfeita de Cristo, porque em Cristo, irmãos, tudo aquilo que era um ciclo se encerra. Cristo levou sobre si todas as dores, Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, Cristo levou sobre si todas as nossas aflições. E aí não haverá mais queda e redenção, haverá uma redenção consumada. E essa é a esperança que nos sustenta todos os dias, meus irmãos. Chegará um dia em que não haverá mais conflito entre dentro de nós, não haverá pressões internas, não haverá pressões externas, nós seremos completamente de Cristo, Cristo habitará em nós por completo, e aí o pecado não vai ter mais espaço, e aí a dor não vai ter mais voz, e aí tudo estará debaixo do senhorio de Cristo, e Ele habitará plenamente em nosso coração, e o seu povo, nós, a igreja de Cristo, viveremos plenamente com Ele. Não haverá mais sobrecarga, não haverá mais hesitação, mas haverá comunhão perfeita, haverá uma adoração verdadeira, nós adoraremos em espírito e em verdade, nós cantaremos a Cristo, a Deus, eternamente todos os dias de nossa vida. E você sabe o que é o mais bonito de tudo? Nós não vamos cansar, nós cantaremos e nós adoraremos eternamente, meus irmãos. Se essa não for a alegria, e se essa não for a esperança da nossa vida, nós não conseguiremos vencer as batalhas. Se nós esquecermos das promessas de Cristo, nós seremos vencidos por esse mundo. Nós hesitaremos quando as lutas baterem à nossa porta. Nós não conseguiremos vencer os pecados que rondam o nosso coração, meus irmãos. Naquele dia tudo será satisfeito. Cada detalhe, cada progresso, cada dificuldade que nós tivemos aqui será completa em Cristo. Lá naquele dia nós olharemos para Ele e nós entenderemos tudo, tudo fará sentido. O sentimento de perfeição, de santidade, vai nos fazer entender que tudo aquilo que nós vivemos nessa terra de fato valeu a pena. Nenhum dia de sofrimento, meus irmãos, nenhum dia de lágrima nessa terra foi perdido, se nós a colocamos no lugar certo, aos pés de Cristo. Nós não podemos esquecer disso. Um trabalho a muitas mãos,
A caminhada cristã é feita de pessoas como nós. Nós precisamos nos encorajar, nós precisamos nos encher de Cristo, nós precisamos ajudar os nossos irmãos a seguir as suas batalhas. Mas do começo ao fim, nós somos sustentados por uma só vontade, a de Cristo. E no final de todas as coisas, não haverá dúvida, Deus sempre vai ser glorificado nas nossas vidas, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa forma de adorá-lo. Não esqueça disso, meus irmãos. Deus deseja ser adorado. Deus deseja que cuidemos uns dos outros. Deus deseja que nós estejamos cheios dele a ponto de que isso transborde em nossa vida em bondade, graça e misericórdia, e que nós sejamos capazes de, no momento certo, encorajar o nosso irmão aflito, a pegá-lo no colo, a carregá-lo até que ele se sinta revigorado, para que ele ajude outro irmão a fazer o mesmo. Vamos orar mais uma vez.